Olá, senhores. Vamos dar início agora à segunda aula da nossa instrução sobre sistemas fixos de combate a incêndio. Na primeira aula, nós tratamos de sistema de hidrantes e mangotinhos e agora a gente vai falar um pouco dos sistemas de chuveiros automáticos, de sprinkler. Essa aula a gente vai abarcar tanto um pouco da NBR 10897, que é uma norma da ABNT, quanto a norma técnica número 38 do CBMPB, que foi publicada no ano de 2025. Então, o sistema de sprinkler, também chamado de sistema de chuveiros automáticos, é aquele sistema bem conhecido, a gente vê bastante em filme, onde a gente tem, após o acionamento, né, aquela chuva de água no ambiente. Aquele é um dos tipos de sistema de sprinkler, não é o mais usual, tá? A gente vai falar sobre ele. O mais usual que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, é um em que o acionamento ele é pontual, tá? Se a gente observar esses bicos do sistema de chuveiros automáticos mostrado aqui no slide no canto direito, vocês vão ver que cada tipo de chuveiro desse aí tem uma ampola diferente, tá? A ideia é que essa ampola vai se sensibilizar a partir do aumento de temperatura no ponto onde vai estar ocorrendo o foco do incêndio, tá? Então, somente aquelas ampolas que estão sobre o local do incêndio é que vão se sensibilizar com o aumento de temperatura e uma vez que se atinge a temperatura em que essa ampola se quebra, é que esse bico específico sobre o incêndio vai começar a soltar água, certo? Então, apesar de existir aquele sistema em que, uma vez acionado, todos os bicos vão jorrar água simultaneamente, não é o mais usual, tá? O mais usual é esse aqui, onde a gente tem a ampola, que vai se sensibilizar somente ali naquele bico que está sobre o foco do incêndio, certo? Então, por que a gente trata da NBR e da nossa norma técnica, né? Tendo uma norma específica do Corpo de Bombeiros, por que a gente trata também da NBR? Porque a nossa norma específica, a NT38, se a gente observar no item 2 de aplicação dela, no item 2.2 mais especificamente, ele fala para a gente adotar a NBR 10897, fazendo apenas algumas adequações aí que constam um pouco mais à frente na nossa norma técnica, tá? A ideia é que a gente use a 10897 com algumas adaptações, porque a NBR 10897 é uma norma super completa e não se viu a necessidade da gente então fazer uma norma para suplantar ela, já que ela era utilizada até então. Em 2025 a gente fez essa publicação da NT38, uma ideia de adequar o uso da 10897 à nossa realidade, certo? Então, como que se dá o sistema de sprinkler, né? Antes da gente falar um pouco de como fazer a vistoria nele, o sistema de sprinkler ele é bem similar a um sistema de hidrantes no sentido dos seus componentes, né? A gente também vai ter uma reserva de água, tá? A gente também vai ter um sistema de bomba para pressurizar esse sistema, tá? A gente vai ter também uma canalização, uma tubulação, que vai levar essa água até os pontos de acionamento, certo? Lá no bico, onde no sistema de hidrantes a gente tem o nosso registro lá e as mangueiras, aqui a gente vai ter esses bicos com as ampolas que vão ser acionadas uma vez que a temperatura aumente, certo? E o elemento que a gente vai ter aqui mais diferente é essa válvula de governo e alarme, tá? A VGA. Tanto que a gente vai ter um slide só para tratar sobre ela. A VGA, senhores, que é esse elemento aqui, essa válvula de governo e alarme, é um equipamento bastante complexo, que tem um funcionamento tanto elétrico quanto hidráulico, certo? Basicamente é quem vai fazer o controle do fluxo de água para uma determinada região do nosso sistema, tá? É quem vai fazer o acionamento de alarmes físicos, tá? Acionados a partir da passagem da água, que é o gongo. Também vai ter o acionamento de alarmes elétricos, no caso dos pressostatos, sendo responsável pelo acionamento do sistema de bombas, certo? Então é quem vai fazer basicamente todo o controle do funcionamento do sistema de chuveiros automáticos, certo? A gente pode ter mais de uma VGA no mesmo sistema, tá? Porque ela é limitada a uma determinada área, em que ela pode cobrir uma determinada quantidade de ramais. Então, se vocês observarem aí nessa imagem do canto superior esquerdo,
a gente vê que a gente tem várias VGAs, cada uma delas com uma coluna de alimentação, e todas elas sendo alimentadas por uma coluna principal, tá? Mas cada uma delas vai ser responsável por uma determinada quantidade de ramais do sistema de chuveiro automático, vai cobrir uma determinada área, certo? Mas todas elas vão ter essa mesma função, vão fazer esse controle do fluxo, tá? Vão reter a água para o sistema permanecer pressurizado, vão fazer o acionamento do gongo quando o sistema for entrar em funcionamento, vão fazer o acionamento do pressostato, consequentemente do sistema de bombas, e também fazer o acionamento de um sistema de alarme, caso esteja interligado, certo? É importante também a gente saber os tipos de sistema de sprinkler, tá? Como eu estava falando. Aquele sistema que a gente vê em filmes existe, mas não é o mais usual. Aqui no Brasil, o mais usual que a gente vai ter é esse primeiro sistema aqui, o chamado de tubo molhado, tá? Que é um sistema onde a gente vai ter toda a nossa tubulação com água pressurizada, aguardando aí com que ocorra um sinistro e o aumento de temperatura acima daquele... Perdão, como eu ia falando, é um sistema onde toda a tubulação ela já vai ter sempre água, tá? Já vai estar pressurizada, e uma vez que um bico seja acionado pela temperatura, essa água passa a jorrar daquele ponto ali específico, certo? Daquele bico onde a ampulha quebrou devido ao aumento de temperatura, certo? Um outro tipo de sistema é o sistema de ação prévia, onde a gente vai ter água somente até essa válvula de governo e alarme, até a VGA. A partir dela, o sistema fica pressurizado normalmente por algum gás inerte, tá? Ou ar comprimido mesmo. E esse sistema é usual em locais, por exemplo, muito frios, uma cama frigorífica, onde você vai precisar ter um sistema de sprinkler. E caso a água tivesse aí em toda a tubulação, ela poderia congelar, por exemplo, certo? Ou por alguma outra dificuldade do ambiente, no dimensionamento pode ser optado por esse sistema de ação prévia, que pode inclusive ser interligado ao sistema de detecção, tá? E um primeiro estágio aí, onde ele vai ser jogado água aí para toda a tubulação, a partir de um sinal da detecção de incêndio, certo? Por último, que é o sistema menos usual aqui para a gente, seria esse sistema de dilúvio. Esse sim é aquele que a gente vê nas telas, quando a gente vê em filmes, e que uma vez acionado o sistema, todos os bicos vão ser acionados de forma simultânea, e a gente vai ter então aquele dilúvio, como já diz o nome, né? Aquela inundação do ambiente por água, certo? Então, com relação à vistoria, certo? Toda a parte complicada de dimensionamento desses sistemas vai ser feita pelo projetista, pelo responsável técnico, e analisada naquela parte de análise de projeto, tá? Numa etapa prévia à etapa de vistoria. A etapa de vistoria vai ser basicamente a gente verificar se o sistema está funcionando, certo? As informações de dimensionamento vão estar também no memorial descritivo, assim como no do sistema de hidrantes, e o que a gente vai então solicitar para o vistoriador, como vistoriador, vai ser o que está prescrito aqui nesses procedimentos, tá? Da nossa NT 38. Então, se a gente estiver tratando da primeira vistoria, de uma vistoria final de identificação, que é dotada de sistema de chuveiro automático, o que a gente vai requerer é um relatório de comissionamento, tá? Comissionamento, pessoal, é aquela atividade de botar o sistema para funcionar, tá? Só que é um botar para funcionar que ele é sistemático. Ele segue um passo a passo já bem definido, com preenchimento de um relatório, preenchimento de um checklist. E a nossa NT38 traz, no seu anexo B, um modelo desse relatório de comissionamento, certo? Que precisa ser entregue pelo responsável pelo sistema de chuveiros automáticos, juntamente com o comprovante de responsabilidade técnica. Tá? Se for um engenheiro, vai tirar uma ART junto ao CREA. Se for um técnico, vai tirar uma TRT, mas precisa vir esse relatório de comissionamento junto com o comprovante de responsabilidade técnica. Se não for uma vistoria, a primeira vistoria, uma vistoria final, se tratar de uma vistoria de renovação, aí o que a gente vai pedir é esse nosso relatório de inspeção do sistema, certo? Que também é trazido um modelo dele na nossa norma, que é o anexo C, e assim como o relatório de comissionamento, esse relatório de inspeção
do sistema, ele vai ser entregue para a gente junto com um comprovante de responsabilidade técnica, certo? Então, outros sistemas fixos que a gente ficou de citar nessa aula seria o water mist, o de resfriamento, espuma e gases, tá? São sistemas que têm um funcionamento bem similar ao sistema de chuveiros automáticos, certo? O water mist, se a gente vê, é basicamente um sistema de sprinkler, tá? Do tipo dilúvio, onde ele vai estar ali cercando o equipamento em que ele vai estar protegendo. Qual é a diferença? É que se faz um ajuste de pressão e vazão dessa água para que, uma vez acionado, essa água saia na forma de uma neblina, tá? É bastante utilizado em subestações, por exemplo, aí para resfriar transformadores de alta tensão, certo? O sistema fixo de gases, a diferença é que a gente não vai estar usando água aí nesse sistema, né? A gente vai estar utilizando algum gás inerte. Geralmente é utilizado aí em centrais de banco de dados, por exemplo, data centers, onde você tem muito equipamento eletrônico, que caso se fosse utilizar água para fazer esse combate, você teria o comprometimento desse equipamento eletrônico. Então se usa um sistema de gases, certo? E o sistema de espumas e resfriamento de tanques também é similar, seu funcionamento. No resfriamento de tanques a gente vai ter aí as pessoas na forma de um anel, com o intuito de resfriar a parede do tanque, né? Evitar que haja um colapso dessa estrutura e evitar que haja uma propagação aí do incêndio de um tanque desse para um tanque vizinho, certo? Basicamente seria isso, essa parte de sistemas fixos. E a gente encerra por aqui essa nossa instrução. Obrigado pela atenção.